Alô, seguidores do Rio Mafra Mix. Hoje nós vamos com o nosso programa Entre Linhas e estamos com o vice-prefeito do município de Rio Negro, professor Alessandro Christian von Linsk. Vamos fazer uma avaliação da sua participação, juntamente, claro, no comando do município, com o prefeito James Carson Valério. Os dois são professores e todo mundo, claro, sabe disso. Mas hoje nós vamos falar com o vice-prefeito, o professor Alessandro, falando para nós, professor, 9 meses no cargo, no comando, como é que está sendo, como é que o senhor avalia a sua participação no município rio-negrense, aqui através do seu cargo, vice-prefeito? Queria primeiro me dirigir a todos, aqui do Rio Mafra Mix, um importante meio de colocarmos, a notícia, a real notícia à população de Rio Negro, Mafra e região. Então, Márcio, foi uma decisão muito importante na minha vida profissional, na minha vida pública, a questão de sair totalmente da escola estadual, de se desvincular, desse caminho estadual, e participar desse momento de eleição, a primeiro momento, participar, desse momento eleitoral, a qual nós tivemos a oportunidade de representar hoje o município de Rio Negro. Ao lado do professor James, então, esse trabalho iniciou até mesmo antes do mês de janeiro, mas um trabalho que foi proposto, então, além que a gente não ficasse naquela mera função do vice-prefeito, de substituir o prefeito, de representá-lo em algumas ações, e sim trocar a questão de vice-prefeito pela Secretaria de Planejamento, algo que exige um conhecimento prévio também, muito estudo, a situação de você estudar novamente, voltar a planejar ações para o município. Então, nesses primeiros 9 meses, Márcio, foi um início muito promissor. Rio Negro já caminha bem, Rio Negro se prepara com várias ações para sair do momento de pandemia, tanto na saúde, a educação foi pioneira, na volta às aulas de modo seguro, todas as questões que envolveram agora o desenvolvimento econômico, Márcio? Nós temos uma questão de desenvolvimento econômico sendo fomentado no nosso município, muitos foram também os percalços, nem tudo foi alegria nesses 9 meses, nós tivemos grandes situações que propuseram nova vinda de novas empresas, tivemos também uma das grandes empresas de Rio Negro, se não a maior, também anunciando que 2 setores dela estaria sendo fechado em Rio Negro. Então, mas com base nisso, o município não ficou deitado em berço esplêndido. O município foi atrás, anunciamos semana passada uma empresa que vai suprir numericamente o número de funcionários que perdemos, e com as pequenas empresas que vieram também, o nosso salto já, isso com índices comprovados através do CAGED, que é onde mede o que você contrata e o que você demite, o nosso saldo já é muito positivo. Então, Márcio, são várias situações, eu também participo desse planejamento e até essa semana, para finalizar um processo, uma etapa, nós estamos em cada secretaria pontuando os últimos 3 meses, os últimos 3 meses do ano têm que ser os melhores meses da gestão, porque a situação já nos proporciona um melhor encaminhamento, uma situação já um pouco mais previsível. As questões de pandemia, as questões de saúde, com todos os outros. Então, nós vemos um futuro muito importante nesses últimos 3 meses, preparando o Rio Negro para 2022. Nós temos agora uma questão fundamental de preparar 22, pensando em vários outros eixos que ficaram um pouco quietos, entre aspas, durante esse momento. É o eixo do esporte, é o eixo do turismo, da cultura, a manutenção dos grandes serviços de saúde e da educação. Então, o Rio Negro segue planejando, falo enquanto secretário de Planejamento, planejando os últimos 3 meses, enfatizando, Márcio, os últimos 3 meses como os mais importantes do ano, e preparando uma Rio Negro ainda melhor para 2022, Márcio. Professor, o senhor destacou se desvinculando da sala de aula, da atividade como professor, mas não se consegue desvincular o título de professor. Isso não tem como? Olha, Márcio, eu nunca cheguei aqui me intitulando professor,
mas é algo que está muito dentro da profissão da gente, né? Então, e não me incomoda em nada, porque ser professor é um ato muito importante, né? Nós temos agora uma ação em conjunto com a educação para a valorização desses profissionais, para trazer cada vez mais e mais esse profissional ao devido lugar que ele merece. E esse título, Márcio, não me incomoda em nada, é um título que eu adoro receber, né? E quando sou reconhecido ainda como professor Alessandro, né? E mesmo estando fora da sala de aula, não fora das escolas, né? Porque estive muito ligado a várias escolas durante muitos anos, talvez na gestão, mas a profissão da gente é essa. Né? E estamos passando por esse momento de planejamento, de cargo público, mas a única certeza que nós temos, que um dia morreremos, não estaremos mais aqui, e que sempre teremos essa profissão. Esse é o meu caso. Ser professor, estar como professor, vai ser sempre algo muito digno para mim, Márcio, e para a minha vida, e é o que eu penso em passar para todos. O senhor destacou que não tem dificuldade nenhuma esse título de professor. E agora, num cargo público, vice-prefeito, o senhor tem dificuldade quanto às críticas? Elas existem? Márcio, as críticas, elas existem e elas são importantes no processo. Eu vejo assim que toda crítica, quando há um fundamento, quando ela é aproveitada pelo poder público, né? As redes sociais hoje elas são grandes oportunidades. Eu vejo que as redes sociais são oportunidades para o gestor. Né? Claro que existem o perfil mais a questão política, da questão política partidária, isso talvez ficaria em um segundo plano. Mas a crítica, quando ela é levada ao bem da população, ao bem da maioria, que é o que importa para o município, ela é relevante. Da crítica construtiva saem grandes realizações, Márcio. Então eu vejo assim que a crítica, dentro de uma forma organizada, de uma forma respeitosa, é o que também move o moinho, também move a engrenagem de um planejamento. Claro que o ato de planejar, ele deve ser pautado em grandes ações. Em ações firmes, em ações sérias, em ações compactadas, com o objetivo que você quer. Mas nenhum planejamento pode ser tão duro, tão flexível, que uma crítica construtiva, que um apoio, que uma fala, que uma ideia não possa ser inserido e se tornar uma grande realidade, Márcio. Exatamente, o senhor falou nos planejamentos firmes, o senhor é secretário de planejamento e a pergunta é da seguinte maneira: a dificuldade maior como secretário de planejamento em aprender e muitas vezes em assimilar, desenvolver essa função, ou a de vice-prefeito, dá para equilibrar as duas? Onde é que tem mais dificuldade, se elas existem? Elas acabam se misturando, né, Márcio? Por exemplo, quando o professor James não está no município, está fazendo uma agenda externa, a gente acaba auxiliando mesmo no atendimento de grandes demandas e tudo mais. Então, não vou pontuar um grau de dificuldade, mas hoje a que eu desempenho com mais efetividade é a questão de secretário de planejamento. É uma secretaria onde você coloca-se como um grande gestor para que as outras secretarias possam trabalhar com segurança, possam trabalhar com firmeza, possam planejar o que estão fazendo durante o ano. E esse engajamento com as outras secretarias é o que acaba tornando a Secretaria de Planejamento fundamental. Fundamental na questão financeira, fundamental na questão de planejamento, de projetos e tudo mais. Então, a Secretaria de Planejamento hoje, Márcio, ela é mais para mim, é um grande desafio, né, a qual eu aprendo todos os dias, né? É uma secretaria que já existia no município, mas ela não tinha um corpo, não tinha uma função pré-definida, e hoje ela já conquistou seu espaço, já tem a sua formação, a sua fundamentação dentro do poder público. E o grande objetivo dela é deixar com que todas as secretarias tenham capacidade, tenham segurança de financeira, segurança jurídica, segurança para poder trabalhar. Esse é o grande momento do planejamento, e o ato de planejar é algo importante, né, na nossa vida pessoal, quanto mais, né, para um município, uma empresa. Então isso é algo primordial. Hoje, em se falando de trabalho público, o planejamento deve estar em primeira linha de um gestor público. O senhor falou na vida pessoal e eu lembrei de outra coisa, a vida pessoal com planejamento. O senhor é filho do Dalto, de saudosa memória, que era um marceneiro e trabalhava com móveis planejados, os móveis sob medidas, não podia errar o planejamento. Como é que o senhor traz de berço
essa referência. É uma saudação, né, à profissão do meu falecido pai, marceneiro. Mas marceneiro, Márcio, daquelas épocas que praticamente pegava a árvore, né, para fazer um móvel, né? Pegava ele muito bruto, né? Hoje eu vejo que a tecnologia aumentou muito. E uma grande satisfação, né, de ter tido ele como pai, de ter seguido, né, não seguir a profissão, apesar de muita insistência dele, sem desmérito nenhum, né, tinha esse sonho de ser professor, né, e o planejamento que era feito era um planejamento estratégico, né, do que você tinha que fazer, etapa por etapa. Isso me ajuda muito. E quanto família, também tive um grande exemplo da minha mãe, né, que trabalha em escritório de contabilidade. Então, as contas públicas têm que ser muito parecidas com as nossas, ser levado muito a sério, muito correto, porque senão, quando causa um desajuste, uma falta de planejamento familiar, uma coisa, nada acontece com grande ênfase. Então, esse aspecto familiar me ajudou muito, né? Hoje tenho 3 filhas, né? E dentro do planejamento tento passar esse planejamento para minha família também, né? Sempre levando em conta também os princípios, né, de Cristo e os princípios, né, que foi me ensinado. Vice-prefeito, professor Alessandro Cristian von Linsk, muito obrigado por nos receber nesse papo descontraído no Entre Linhas. Márcio, eu só queria agradecer a vocês, né? Agradecer toda a equipe do Rio Mafra Mix, né, de um programa já consolidado, algo assim gostoso de escutar. Então eu deixo aqui, né, essa mensagem final, que independente, né, de onde as pessoas estejam e assumindo funções, as pessoas são aqui, né, nós moramos aqui, nós queremos o bem para o nosso município, nós não queremos, né, estar aqui. Um dos maiores legados que eu quero deixar para o município e para a minha família é que o município que eu moro há tantos anos, que eu me alfabetizei, que tudo mais, é o município que eu quero, é o melhor. Então, Rio Negro é um motivo de orgulho hoje para mim, para minha família, e que a gente quer transformar isso para todo o povo de Rio Negro. Uma Rio Negro melhor, né? Uma Rio Negro que avance em muitos setores. O nosso trabalho não é tão simples, mas é um trabalho que nós queremos levar a sério e planejando até o último dia, ou que Deus quiser, ou que nós estejamos aqui nessa função. Uma função muito importante, a qual eu respeito e agradeço todos os dias. É uma função de ajudar o meu município. É isso que importa. Essa é a mensagem final, né, e esse agradecimento. E o sintoma de gratidão, Márcio, é o que nos move para o ano 2021, e o sinônimo de esperança é para 2022. Meu muito obrigado. Muito obrigado, agradecendo mais uma vez, vice-prefeito, professor Alessandro Cristian von Linsk, nos recebendo no Entre Linhas, nesse papo legal para avaliação de você que está do outro lado, nossos seguidores, no Entre Linhas desta semana.